Nosso Deus é santo, nosso Deus é poderoso, Ele está aqui nesse lugar, nessa noite, aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor, aleluia. Ele está apresentando aqui, né? O pastor João, né? Que já é de casa, né? Já conhece, todo mundo já conhece ele. Ele vai estar abrindo essa campanha, né? Em nome de Jesus, eu creio que quando ele vai abrir e encerrar a campanha, eu creio que quando ele for encerrar essa campanha, a igreja vai estar lotada. Hoje aconteceu alguns problemas, né, Miguel? Né? Aconteceu alguns problemas, algumas pessoas não vieram, mas eu creio que Deus está batalhando. Eu creio que quando ele for encerrar, a igreja vai estar lotada, em nome de Jesus. Eu creio. Hoje aconteceu alguns imprevistos, alguns irmãos não puderam vir, né? Quando a esposa do Miguel acontece não vinha, aí não veio a baterista, não veio as meninas do louvor, não veio o marido, aí já veio um monte de gente, faltou alguns ainda, mas Deus sabe todas as coisas, irmão. O importante é que nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Então, eu e o pastor João ficar em pé, em Jesus, vai estar ministrando a palavra do Senhor, já é de casa, né? Então, eu creio que Deus já colocou no coração dele uma palavra, né? Em nome de Jesus, vamos adorar o nome do Senhor. Eu creio que Deus já falou conosco através do louvor, mas eu creio que Deus colocou no coração dele uma palavra para nós nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículos de número 18 até o versículo de número 20. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, toda a sua família, filhos, esposa, todos os irmãos da igreja. Deus abençoe vocês, nosso irmão Levita. Queridos, início de campanha, início de guerra. Nós nunca vamos participar de uma campanha sem antes participar de uma batalha. Então, vamos aflorar a nossa fé, porque nós estamos em guerra. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Essa campanha tem um tema muito forte. Sou pai de joelhos e filhos de pé, né? Isso é muito forte. Diz assim: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. Versículo 19. E disse ao seu pai: ai, minha cabeça. Pega mais novo, mais novo. Som. E disse ao seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse a um moço: leve ele a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Repita comigo: e ele esteve. Versículo 19, 20. Isso. Repita comigo: ele esteve sobre os joelhos até o meio-dia, e morreu. Olha para o irmão e diga-me assim: a oração pode ressuscitar um filho morto. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando, e seja atento aqui à palavra de Deus. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada, e hoje à tarde eu tive algumas reflexões pensando nesse texto. E quem não conhece esse texto da Bíblia Sagrada não vai conhecer a história, então por isso eu vou contar um pouco da história sobre esse texto. É bem diz que um belo dia essa mulher está na sacada da sua casa com o seu marido, e ela tem um diálogo com o seu marido, e o diálogo com o seu marido é: todas as vezes que
Eliseu, sim, pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Todas as vezes que Eliseu passava na rua, a mulher tinha um diálogo com o seu esposo e dizia: esposo, eu percebo que todas as vezes que esse homem que passa na rua é um santo homem de Deus. E ali aquela mulher tem uma ideia, ela chama o seu marido e diz: olha, vamos construir um quarto para ele. Construímos um quarto e vamos mobiliar o quarto inteiro. Então, a Bíblia dá um respaldo para dizer que essa mulher é uma mulher que, além de ter uma sensibilidade com Deus, ela tinha condições financeiras de construir algo para um homem de Deus morar. E a construção é tão perfeita que ela diz: vamos construir um quarto e vamos colocar nesse quarto uma cama. Vamos colocar nesse quarto uma lâmpada, um candeeiro, uma mesa e uma cadeira. E ali ela começa a construir um quarto, e ela começa a preocupar com a mobília daquele lugar, até o dia que ela convida o homem de Deus chamado Eliseu para participar daquele quarto, e dizer: olha, nós construímos um quarto para você, e nós queremos que você agora more no quarto que nós mobiliamos. Lá tem uma cama, repita comigo: cama. Repita comigo: mesa. Cadeira. E candeeiro. Ela se preocupou com a cama do profeta, ela se preocupou com a mesa do profeta, ela se preocupou com a cadeira e também com o candeeiro. Porque quando ela coloca a cama no quarto, ela diz que o profeta precisava de intimidade. Quando ela coloca a mesa, ela está dizendo que o profeta tinha que ter relacionamento. Quando ela coloca a cadeira, ela está dizendo que o profeta tinha autoridade. E quando ela coloca a lamparina e também a candeia ou candelabro, ela está dizendo que o profeta tinha luz. Então tudo isso estava dentro de um cenário onde o homem de Deus estava inserido. Porque hoje existem muitos profetas, mas nem todos têm intimidade. Hoje existem muitos profetas, mas nem todos têm comunhão na mesa. Existem muitos profetas, só que não têm autoridade. E existem muitos profetas que vivem mais nas trevas do que nas luzes. Então nós entendemos que agora existe um ambiente preparado para recepcionar um profeta. E o profeta fica tão feliz que naquela hora ele diz para a mulher: olha, tal dia de tal ano, eu percebo que você tem um esposo abençoado. Eu percebo que você é uma mulher abençoada. Mas eu sinto que nessa casa falta a alegria de uma criança. E no tempo certo, Deus vai trazer ao seu ventre um filho. Ela olha para o marido e vê que os cabelos do marido já é branco como a neve. Ela olha para o corpo do marido e percebe que o vigor dele não é tão forte como de outros anos. Ela olha para o seu estado físico e ela percebe que ela já não é uma mulher normal, que o seu ciclo já está encerrado. Então ela olha para Eliseu e ela fala: não minta para mim que eu vou ter um filho, porque pela ciência e pela lógica é impossível. O meu marido já não consegue mais me conhecer. E eu, pelo ciclo de uma mulher avançada na idade, não posso ter filho. Só que Eliseu estava dizendo: ei, quem me prometeu não mente. Quem me prometeu é maior do que as suas limitações. Quem me prometeu é maior do que as suas possibilidades. E aqui começa. Deus dá uma data, Deus dá um dia, Deus fala para ela: daqui a um ano você receberá um filho. Agora imagina a expectativa de uma casa. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Você é pai? Quantos filhos você tem? Um. Você lembra o dia que ela chegou em casa com o exame e disse assim: amor, se prepara porque nós não somos mais 2. Nós agora somos 3, eu estou esperando um filho. Então ali começou a modificação, porque a mulher que preparou o quarto agora para recepcionar o marido está preocupada agora em arrumar o quarto para o seu bebê. E agora não é só uma preocupação, é preocupação de saber se é menino ou menina.
E senta agora na mesa, o diálogo agora não é que a conta de luz, não é mais a conta de água, não é mais as dívidas, é se vai ser menino ou menina. Então pergunta um para outro, você acha que é o quê? Vai ser o menino, vai ser igual o pai. Mas a mãe diz, não, vai ser uma menina. E começa agora um diálogo para saber qual é o sexo. E aonde passa vai dizer, olha, se for menina eu vou comprar dessa cor, se for menina vai ser dessa cor. Até que chega o dia da ultrassom. Na minha época tinha ultrassom, hoje já está mais avançado, que é chá, revelação. Então hoje nós temos essa agilidade de saber se é filho, se é filha, se vai estar bem, porque não é somente agora uma ultrassom, é uma morfológica. Dá para saber se o bebê vai nascer bem, se vai nascer com alguma deformidade ou se vai nascer com alguma limitação física. A ciência diz que para um bebê nascer, ele passa por um caminho de milagre. E isso eu demoraria mais ou menos umas 3 horas para explicar para vocês a germinação de uma fecundação entre homem e mulher até chegar no ventre, no útero, e gerar o útero da mulher uma criança. Há um processo. Se para duas pessoas, homem e mulher, que já é sadio, que já são poderosos para conseguir a gestação, imagine para um homem avançado de idade, imagine para uma mulher que já é limitada. A mulher ficou descrente, mas olha que engraçado, ela sabia que o homem era de Deus, ela sabia que o profeta era reconhecido, ela criou um quarto para o profeta, ela colocou uma cama, colocou uma mesa, colocou um candelabro, colocou uma cadeira, mas quando o profeta liberou uma palavra para ela, pelas suas condições, teve dúvida. Pela sua limitação ela teve dúvida. Deus está dizendo para alguém, não adianta nada você vir para o culto e desacreditar na palavra que sai desse altar. Não adianta nada você cultuar e não acreditar na palavra que é liberada diante dos profetas que sobem nessa tribuna. Eu venho aqui como profeta de Deus para dizer, ei, Deus não precisa do teu tempo para realizar o milagre. Deus não precisa do teu cenário para realizar o milagre. Levante a tua mão porque eu vou profetizar. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai te entregar, vai te entregar. Se Deus falou que vai realizar, Ele vai realizar, porque eis que não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É Deus dizendo, se prepara, porque eu não preciso da sua opinião. E agora o profeta sai do cenário. Passa um mês, a mulher não percebe nada. Passa 2 meses, ela não percebe nada. No 3º mês ela percebe que agora está começando a ter algumas dores na parte da sua coluna. Com 4 meses ela começa agora a enjoar de algumas coisas. Com 5 meses ela não quer já nem mais graça e nem olhar para o marido. Com 6 meses ela percebe que o corpo dela, que era normal, começa a ter algumas modificações. É o nariz que incha, é os pés que começam a inchar. Alguns desejos diferenciados está acontecendo. Tem gente que tem vontade de comer sabonete. Eu conheci mulher que tinha vontade de comer raspa de telha de barro. A minha tia comeu tijolo baiano. Pergunte por quê? Porque é impossível você estar gerando algo diferente e ter desejo igual. Quando você gera algo diferente, os desejos são diferentes. Pergunta para esse irmão que está do seu lado, o que você tem gerado na sua história? O que você tem gerado na sua vida? O que você tem gerado na sua trajetória? É impossível você desejar algo momentâneo, sendo que o que você gera é eterno. É importante você gerar algo para hoje, sendo que o que você vai gerar não depende do teu passado, não está no teu presente, mas te espera no teu futuro. É Deus dizendo, calma, porque o que eu vou fazer é tão grande que não vai te mudar de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Chega o 7º mês, o corpo já muda totalmente. O 8º mês, eu quero saber agora o contato e o relacionamento do pai e da mãe, dizendo, não é verdade? Valeu tão a pena acreditar na palavra do profeta. Não é que você está grávida?
Não é que você gerou, e um casal agora que era só dois, vai conceber um filho. Repita comigo, um filho. Já não é mais um casal, agora vai se tornar uma família. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nasce. Já nasceu, pastora, com um decreto. A raiz de uma promessa. Aleluia, Jesus. Gente, estou tudo arrepiado aqui porque Deus está mandando dizer para alguém: eu não se esqueci do que eu te prometi nos dias de dores. Aleluia, Jesus. Deus está dizendo: no dia da tua dor eu te prometi algo. Teu fruto não é fruto de alegria, é fruto de dores, mas é fruto de promessa. Glória a Deus. Pastor, mas nos dias de dores eu estava sozinho. Não, nos dias de dores Deus também estava lá. Aleluia. Nos dias de choro Deus também estava lá. Porque o dia e o tempo de dor e de choro também é tempo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você pode bater no peito e dizer bem assim: agora eu entendo Aleluia. que no dia das minhas lágrimas No dia das minhas lágrimas, Deus também estava lá. Deus também está lá. Aquela mulher que chorou por um dia não carregar um filho no colo, agora está chorando de alegria por poder ver o rosto do seu filho pela primeira vez. Aleluia. Tem coisas que você nunca vai esquecer na vida. Você pode ter 10 filhos, mas quando nasce o primeiro é diferente. Você lembra, pastor Paulo, quando nasceu o primeiro? A bola. Era uma bola, gordo, pesado, saudável. Aleluia. E aquela correria, não sabe se vai nascer de madrugada, não sabe se vai nascer de dia, e estoura a bolsa e vai para cá. Mas só que é o seguinte: o apóstolo João diz: em verdade eu vos digo, assim como a mãe chora com a dor do parto ao ter e dar a luz ao neném, verdadeiramente eu vos digo que quando pegar o neném no colo, vossa dor se transformará em alegria. Como pode isso? Você não está entendendo o que Deus está dizendo? Está cheia de ponto, tomou hack, talvez fez até uma cesárea, mas a dor não passa por cima da alegria de pegar o seu filho nos teus braços. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sabia que a dor ia ser grande, mas a conquista ao carregar os teus filhos no colo seria maior, seria mais prazeroso, seria mais vantajoso. É Deus dizendo: para de se apegar com os dias de dores, se apega nos dias de alegria. Aleluia. Ô glória! Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Aí a mãe olha e falou: valeu a pena. O pai olha e diz: ele parece comigo. Aí vai crescendo agora, os primeiros passos. Já percebeu? Ele é tão dependente que o pai não pode fazer nada, se não ficar acordado quando ele acorda a mãe. Porque ele precisa só de um apoio. Pergunte qual? Uau. Amamentação. O filho, além de nascer de dentro do ventre da mulher, quando ele nasce, ele precisa só de uma coisa: o calor e o alimento que vem de dentro do peito da mãe. Aleluia, Jesus. Eu estou fazendo a introdução aqui para daqui a pouco eu entrar na palavra, para você entender o que é uma mãe dobrar o joelho para um filho. Então a mãe entende porque o filho nem se alimenta do leite materno primeiro, ele se alimenta de algo chamado colosso. Olha isso como é profundo, pastora. Olha isso. O seu filho está grudando no seio da sua esposa e sugando dela o sangue misturado com leite. É Deus dizendo: a tua promessa tem dor, a tua promessa tem sangue, mas a tua promessa sempre vai estar perto do seu. Aleluia, Jesus. É Deus. Glória a Deus. Não parece que é tudo?
Irmão, quando nós começamos a estudar acerca da humanidade, da criação, é bem maior do que podemos imaginar. O homem não tinha capacidade de sofrer tal coisa. Porque parece que não, mas parece que a mulher está machucada, não é? O próprio organismo dela gera um colosso, porque aquilo que vai dar substância para fortalecer o organismo e o osso da criança. É Deus dizendo, você só tem estrutura porque alguém sangrou por você. Olha isso. Você só está conseguindo manter de pé porque alguém sangrou e você se alimentou daquele sangue. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, todas as vezes que você olhar para sua mãe, lembra da obra do Calvário. Você só está aqui porque alguém deu sangue por você. Só está aqui porque alguém deu a vida por você. Só está aqui porque você se alimentou do sangue. Se alimenta. Aí vem os dias febrios. Começa a nascer os dentes. Aí nascendo os dentes. Na minha época nascia com 6 para 7 meses, 8 meses, 9 meses. Hoje tem criança que já nasce com dente. Não é? Na minha época 11 meses, 1 ano nascia. Hoje bebê. Porque mudou a alimentação. Hoje os alimentos são diferentes da nossa época. Mas a evolução da criança é muito mais rápida. Só que aí a criança, quando começa a nascer o dente, aí a mãe já entende que é hora de tirar do peito, porque ele já aguenta comer papinha. Aí começa a fazer o famoso mingau. Aí vai para a mamadeira. E a mãe percebe que ele não quer mais mamadeira quando ele começa a rasgar o bico da mamadeira. Aí o pai, todo pomposo, pega no colo e quando ele põe uma colher de feijão e arroz que ele come e começa a mastigar, o pai fala, eita, já está comendo comigo. Aleluia, Jesus. Aí mete mão no prato, pega frango, pega carne, pega bife. Aí começa a alegria. Porque em pouco tempo a substância dele vai fazer ele dar os primeiros passos. Aí aquela criança que engatinhava, agora se equilibra pela primeira. Gente, não existe ninguém no mundo que fique mais feliz de ver uma criança de pé do que o pai e a mãe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso aqui parece muito simples. A criança fica toda balançando. Aí a mãe diz, vem cá. Aí um aparece e fala, vem com o pai. Eu digo, não, vem cá com a mamãe. A criança fala, não vou não, só estou me equilibrando. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, não tem ninguém que se alegra mais quando você está de pé. Aleluia. Do que eu. Olha para alguém e fala bem assim, até no seu desequilíbrio, Deus estava lá. A criança começa a se equilibrar e o pai e a mãe estão sempre perto. Por que eles estão por perto? É o que, irmã? Para a criança não cair. O irmão já entendeu. Eu vou dizer mais uma vez. O pai e mãe sempre estão por perto para não deixar a criança. Aleluia, Jesus. É Deus dizendo, ei, todas as vezes que você pensou em cair, eu que sustentei, porque o justo cai 7 vezes, mas não ficará prostrado. E ainda que cair, eu, o Senhor, te pego pela mão e te coloco de pé. Pastor, mas porque Deus está dizendo, ei, o cair é do homem, levantar é de Deus. Mas Eliseu, em capítulo 2 de Ezequiel, vai dizer que veio a palavra do filho do homem dizendo, levante Eliseu e Ezequiel, se coloque de pé, porque eu falarei contigo. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, eu estou te dando autoridade nessa noite, para você ir naquele caído que está na tua casa e dizer, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloque de pé. Deus não tem prazer na queda de ninguém. Irmão, Deus construiu Noé. Mas antes de Deus construir Noé, Abraão, Deus criou Adão. A imagem e semelhança.
criou. Só que era tão bela a criação que todas as vezes que Deus colocava ele de pé, ele ficava, mas quando Deus tirava a mão, ele caía. E Deus falou: calma, ele parece comigo só por fora, mas todas as vezes que eu coloco ele de pé, eu tiro a minha mão, ele, todas as vezes que eu coloco a minha mão, ele fica de pé, mas quando eu tiro ele, você está entendendo? Então quer dizer que nós só estamos de pé porque a mão de Deus que nos... Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Deus vai falar bem assim: calma, porque ele parece comigo só por fora, mas eu vou colocar algo que vai sustentar ele de pé. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Vou falar só para essa irmã Oh, aqui. maravilhoso Deus. Tem tanta gente que pensa que é alguma coisa, irmão, mas se faltar o fôlego de Deus na vida dele, ele cai. Está entendendo, irmão? Tem tanta gente que quer ser alguma coisa, mas esquece que pela manhã só acordou. Sabe por quê? Porque está aí dentro de você, é isso aqui, ó. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. É que eu dizendo, é pelo sopro de vida que eu te dou um bom dia, é pelo sopro de vida que eu coloco você, porque Davi que vai dizer: eu deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém, igreja? Então quer dizer que quando a criança está andando, ela não cai porque o pai e a mãe sempre estão por... Você acha que Deus está onde? Aqui agora. Aleluia. Se criar e ter alguns filhos já é uma bênção. Imagina alguém gerar um filho que não podia ter. O pai e a mãe já é cuidadoso. Agora imagina criar um filho gerado no campo do impossível. Gente, é muito raro, sabe, irmão? Que a gente lê Bíblia e fica... Eu não estou pregando para alguém que podia gerar, eu estou falando para uma mulher que não podia ter filho. Então, se uma mãe natural já cria o filho com zelo, eu tenho quase 40 anos, todas as vezes que eu ligo para minha mãe, eu tenho que dizer: benção, mãe. E ela pergunta: filho, você comeu? Você... 40 anos. É um excesso de cuidado. Agora imagina para uma mãe que não tinha útero e gera. Imagina para um homem estéril que consegue conceber um filho. A criança não pode ser uma criança normal, que todas as vezes que o pai e a mãe dela olhavam e falavam assim: eu não podia ter você, foi Deus que me deu. Aleluia. Eu tenho consciência que eu não tinha condições de ter, mas Deus foi tão bom, porque agora até ser chamado de pai eu sou. Aleluia, Jesus. Mas nem todo mundo pensa assim, e eu vou provar para você. O menino cresceu, pastor. Aí o pai, como era de praxe, agora que ele está fortinho, agora que ele já sabe mexer no computador, agora já sabe cantar, já sabe andar, o pai leva ele para a lavoura, para trabalhar com o pai. Aí quando leva ele, o sol é quente. Ele está na lavoura trabalhando com o pai, porque o pai diz: ele vai parecer comigo. Ele tem que entender o que eu faço. E a mãe está em casa. Só que agora nós chegamos no versículo que lemos. Capítulo 4, versículo 18. A Bíblia vai dizer que o pai, estando na lavoura, o menino grita: pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Eu disse que nem tudo é para todos e nem todo mundo pensa igual. O menino gritou: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Ele disse para um servo, o pai: pega esse menino e leva para a mãe.
Quem é você quando as dores de cabeça começam a aparecer na sua vida? Você é aquele que joga a responsabilidade para a mãe? É muito fácil ser pai desse jeito. Enquanto o menino estava ajudando, ele estava dizendo, é meu filho. Mas quando o menino disse, ai, minha cabeça, ele diz, leva para a mãe. Aí o pai está na lavoura. Aí o menino chega, meio-dia com a mãe. Já chega mole. Ei, aqui é onde começamos a pregação. Porque a alegria agora deu lugar para preocupação, pastora. Em vez do pai estar do lado, quem está é o servo. A mãe diz, mas o que aconteceu? Eu não sei, ele começou a gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E parece que mãe sente. A mãe disse, não adianta colocar na cama, não adianta colocar na cadeira, não adianta levar nem para o hospital. A mãe colocou ele sobre os seus. Irmão, se você não estiver sentindo, não é normal. Mas eu estou sentindo algo de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Vou perguntar baixinho. A dor de cabeça chegou. Aonde você colocou os seus filhos? Ah, pastor, mas não tem mais jeito. Está bebendo, está na droga, está na macumba, está no homossexualismo. Aonde está o seu filho? A mãe colocou no joelho e no meio-dia a Bíblia diz que o menino olha para alguém e fala bem assim, o que está ruim pode ficar pior. Não é porque você ora que ele não pode morrer. O que Deus está dizendo aqui não é porque você ora, mas qual é a motivação que você está orando? Porque você tem orado a vida toda, mas você nunca colocou ele no seu. Eu vou dizer mais isso aqui, vou repetir. Você ora por ele, você clama por ele, mas você não tem tempo de colocar ele no seu ju. É Deus dizendo, não adianta orar e manter ele longe. Ora e tenta trazer para perto. Aleluia, Jesus. Aleluia. A mulher disse, pode colocar ele aqui nos meus joelhos. Agora, irmão, pensa na memória da mãe, lembrando de quando gerou, de quando sentiu contração, de quando nasceu, de quando pegou no colo. Irmão, olha isso. Você acha que tua mãe não lembra de você quando você era bebê? Foi ela que te guardou. A dor é tão grande que ela pega o menino mole no colo e ela fala, prepara uma carroça para mim. Arruma ele aí. Eu não vou sentir essa dor sozinho, não. O pai está longe, o servo vai embora. Ela pega o menino e coloca na carroça e diz, eu já sei aonde eu vou. Porque quem ora, pastora, tem direcionamento na angústia. Aleluia, Jesus. Quem ora tem direcionamento no meio da tribulação. Aleluia. Vou contar só um pouquinho para vocês aqui. Quando eu tinha 19 anos, eu sequestrei uma família inteira. E eu dei um vacilo que eu sequestrei eles nas portas de uma escola. Eu peguei um filho para chegar no pai e chegar na mãe. Quando deu 11 horas da manhã, a comunidade que eu morava estava fechada, helicóptero.
porque a placa do meu carro foi caguetada. Entregaram a placa do carro que eu sequestrei a família e levaram até onde o carro estava. Fechou a comunidade. Estava aí mais de 20 criminosos dentro de uma comunidade. Quando o helicóptero começou a baixar, muita arma dentro da casa. E quando eu saí no telhado da casa para fugir, eu vi minha mãe em cima de uma laje. E quando eu olhei para o lado da minha tia, estava com a minha mãe. E naquele dia minha tia disse para minha mãe, disse: Tereza, desce aí, o paixão não escapa. Minha irmã, não tem para onde ele fugir, tem polícia demais e outras coisas. Não vou deixar ele se entregar, vou matar ele. Minha mãe respirando e disse para minha tia: Deus me prometeu e Deus vai cumprir. Aleluia. Ele não morre antes de Deus salvar ele. Glória a Deus. Aleluia. Até hoje eu não sei como eu saí daquela casa, mas eu saí. Aleluia. E teve um dia que eu estava tão drogado dentro de casa, espumando. A minha mãe saiu para ir para a congregação, para o círculo de oração de manhã. A minha tia foi chamar ela. Quando a minha tia me viu, se assustou, falou: Tereza, ele está parecendo um bicho. Esse daí é cadeia ou cemitério. A minha mãe disse: nada disso. Aleluia. Deus disse para mim que ia tirar ele da droga, que ia tirar ele do crime, que ia tirar ele de dentro da biqueira, ia me entregar um pregador do evangelho de paz. Antes de eu morrer, eu não vou ver o meu filho descer a sepultura. E antes de eu descer a sepultura, eu vou ver ele sendo um pregador do evangelho. Sabe o que Deus está dizendo? A palavra maior ainda é de Deus. A palavra maior ainda é de Deus. Não se assuste, não fique temeroso. Por quê? Porque a palavra de Deus é a última. O filho morreu. Repita comigo: eu não vou esperar o luto chegar em casa para eu reagir. Chacoalhe, irmão, e diga: reage agora. Aleluia, Jesus. Reage. Porque dia de luto não adianta andar igual uma barata tonta não, sem saber para onde vai não. Tem que reagir. Dentro do caixão não tem mais jeito. São filhos órfãos de pai vivos. E pais de filhos falecidos dentro do próprio quarto. Isso aqui é muito sério. Faz evangelismo, pastor Paulo. Sacode esse bairro aqui e convida a pessoa, sabe por quê? Essa campanha não vai ficar assim não. Igreja, reage. Essa campanha, eu vou vir pregar aqui no último dia. E se Deus me destravar, eu falo: pastor Paulo, pode pregar, eu venho pregar aqui. Porque vocês vão levar essa notícia para lá. Fala: o pastor que foi pregar lá disse: eu não posso esperar o luto chegar em casa para eu reagir. Aleluia, Jesus. Ah, mas eu já estou velho, eu já estou cansado. Não. Diga ao cansado: eu dou força. Aleluia. E diga ao fraco: eu te dou vigor. Glória a Deus. Aleluia. Estou fazendo uma vez por mês. Uma vez por mês? Isso. Vou pregar aquela coisinha daqui a pouquinho ali fora. Aleluia, Jesus. Eu tive a possibilidade de participar e congregar e empregar em muitos presídios. Meu trabalho social é dentro de Cracolândia, é dentro de Biqueira. Eu sei do que eu estou falando, irmão. Como que é seu nome? Miguel, eu sei do que eu estou falando. Você chega dentro de uma penitenciária e canta: Espírito, Espírito. A população carcerária toda grita: que desce como fogo. Você começa a cantar, solto, eles vêm junto. Sabe por quê? Porque 89% da população carcerária nos presídios brasileiros são filhos de crentes. 45% dos homossexuais são filhos de crente. 78% dos doentes químicos são filhos de
Você quer ver? Você pode começar a pregar para um drogado, ele não vai nem reagir. Ele vai te olhar e vai ficar te olhando. Mas você começa a dizer: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aí ele começa a se encolher e começa a chorar. Sabe por quê? Porque o louvor tem o poder de tirar o demônio. Você se lembra de Davi, quando Saul chamava Davi? Pastor, Saul não chamava Davi para pregar. Saul não chamava Davi para falar em línguas. Saul chamava Davi para louvar. Sabe o que Deus está dizendo? Para de ficar chicando, para de ficar reclamando. Coloca louvor naquela sala, coloca louvor naquele quarto. Começa a louvar na tua cozinha, começa a louvar na tua casa. Ele vai dizer: calma aí que o ambiente aqui está diferente dentro de casa. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda há poder no louvor. Sabe por quê? Eu não apito na pregação, eu não apito na bateria, eu não apito no teclado. Lógico que não. Se habita onde? Eu apito no meio dos louvores. Deus está me despertando essa noite. Volta a cantar na tua casa, volta a cantar no teu trabalho, volta a cantar no teu lar, volta a cantar para a tua família. Repita comigo: eu não vou esperar o luto chegar na minha casa. Para muitos olharam para aquela mulher e disseram: ei, acabou. Irmão, ela coloca o menino dentro de uma carroça. E ela agora tem uma ideia. Pergunte qual? Uau. Pergunte mais alto. É qual? Uau. Vou levar ele para aquele que me prometeu. Aleluia, Jesus. Eu não pedi. Já que eu não posso arrumar no joelho, olha isso. Gente, a minha barba está toda arrepiada aqui. Aleluia, Jesus. Olha o pensamento da mãe desesperada. Já que eu não posso resolver no meu joelho, eu vou levar até quem me prometeu. Aí no meio do caminho aparece Geazi. Repita comigo: carroça, Carroças. mãe, Mãe. defunto, Defunto. luto, Geazi. Jesus. Ela está com um defunto na carroça. Aí Geazi vai sorrir para ela e dizer: ô mulher, sulamita, como vai você? Vai bem na tua casa? Ela está com o defunto dentro da carroça. Ela suspira e diz: vai tudo bem. Aleluia, Jesus. O seu esposo está bem? Ela respira e diz: vai tudo bem. Aleluia, Jesus. E ele pergunta: e o menino? Narapia bandulé, subi babaiaçaua. Aleluia, Jesus. Edebra candatungia vassaki babaiaçaua. Aleluia, Jesus. Debai do bom de gasubi vasseua. Não adianta fugir. Vai chegar uma hora que alguém vai perguntar: e a criança como está? E o menino como está? Como está a promessa? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o menino? Ela engole o choro e diz: está aqui morto. Mas eu não te devo explicação. Vai tudo. Aponta o dedo para alguém aí, seja profeta. Eu não quero saber que a igreja tem 5, 3, 6, não. Eu estou pregando para uma igreja viva. Aponta para alguém e diz bem assim: para de contar os seus problemas para quem não pode resolver. Para de reclamar para quem zomba da tua dor. Para de reclamar para quem não pode te ajudar. Ah, como que está meu filho? Está de mal a pior. Está na cachaça agora. Apareceu quebrado. Está na cadeia. Para de reclamar. Pastor, o que eu tenho que dizer? E o teu filho como vai? Está tudo mal, mas vai tudo bem. Pastor, como está o teu marido? Está tudo mal, mas vai tudo bem. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Aleluia. Glória a Deus.
ser um agente de negatividade. Ela tinha tudo para falar, que nada, eu quero saber de filho não, aqui ó. Mas ela respira e diz, está tudo. Ela passa de Geazi. Mas quando ela chega até Eliseu, olha como que muda. Deixa eu colocar aqui, para vocês entenderem como que muda o cenário. Olha isso. Coloca aí o 27 aí, Davizinho. Coloca aí. 2 Reis, capítulo 4, versículo 27. Aleluia. Glória a Jesus. Coloca o 26 também, depois o 27. O 4, versículo 26, depois o 27. Põe na tela aí. Agora, após, corre ao encontro e diz, vai bem contigo, vai tudo bem. Vai bem com teu marido, vai tudo bem. Vai bem com teu filho, ela diz, vai tudo bem. Versículo 27. Chegando ela, pôs o homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para tirar e disse, porém o homem de Deus deixa, porque a sua alma está triste. Olha o que Eliseu disse, não, deixa ela ficar nos meus pés. Geazi não entendeu nada. A mulher que ele perguntou, como está o teu marido, ela está imponente, dizendo, está tudo bem. Geazi não entendeu nada, que ela disse, como que está o teu filho? Ela disse, vai tudo. Mas quando ela chega em Eliseu, o que ela faz? Ela se lança aos pés dele. E lançando aos pés dele, Geazi vai tirar ela. E Eliseu diz, não, pode deixar ela, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor encobriu e não me manifestou. Versículo 28. E disse ela, eu pedi um filho para o Senhor? Eu lhe pedi algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Versículo 29. Ela disse, e ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai encontrar-te com alguma saúde. E se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o teu cajado sobre o teu rosto do menino. Versículo 30. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele a levantou e seguiu. Versículo 31. E Geazi passou diante dele, pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se, e ele trouxe aviso dizendo, o menino não despertou. Para aí. Olha que Eliseu disse, vai lá Geazi, tenta resolver. Mas quem tinha que resolver não era Geazi. Às vezes nós queremos resolver situações buscando as pessoas erradas. 32. E chegando Eliseu naquela casa, eis que o menino já estava morto em uma... Calma aí, irmão. Ela trouxe agora o menino para dentro do quarto que ela construiu. E ela colocou o menino dentro da sua, em cima da sua. Eu só vou explicar para vocês. Não tinha esse quarto, ela construiu. Não tinha cama, ela colocou. E agora o menino que ela não podia ter está morto em cima da cama que ela colocou e fez para o pro. Eu falei que cama aqui era intimidade. Profeta na Bíblia Sagrada e homem de Deus com H maiúsculo representa teofania, que significa o próprio Deus na terra. Aleluia. Versículo 33. Então entrou ele e fechou a porta. Repita comigo, fechou a porta. Repita comigo, fechou a porta. Sobre eles e orou ao Senhor. Você está entendendo o que você está lendo? O cenário é de dor e de desespero,
Mas Deus vai fazer um milagre agora com a porta. Aleluia. Então quer dizer que Deus não precisa abrir porta para que seja um milagre completo? Quer dizer que com a porta fechada Ele também faz? Lembro-me de um homem chamado Jairo, principal da sinagoga, que correu aos pés de Jesus e disse: Senhor, a minha filha está quase morta. Jesus disse: aonde é a sua casa? Ele disse: vamos na minha casa. Quando chegou lá, estava um alvoroço, porque é isso que acontece no dia do luto. Isso que acontece no dia do luto. Um grande alvoroço estava acontecendo dentro daquela casa. Só que a Bíblia diz que Jesus chama Pedro, Tiago e João, entra para dentro e fecha a porta. É Deus dizendo: de porta fechada eu também faço milagre. Versículo 34. E subiu a cama e deitou sobre um milho. E subiu a cama e deitou sobre um milho. Aqui eu encerro a mensagem. Há uma mãe desesperada que orou e colocou o menino sobre os seus joelhos. Há uma mãe desesperada que pegou o filho e levou até o profeta. Agora uma mãe desesperada que está com o profeta no quarto do profeta, e o profeta coloca o menino na cama e sobe em cima do menino. Eu disse que o profeta aqui simboliza Deus. Vamos fazer aqui mais ou menos como funciona? Aqui embaixo está o problema. E em cima do problema sobe Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou dizer mais uma vez. E subiu a cama e deitou sobre um milho. É ele dizendo: o seu problema não é maior do que eu, para que fique em cima de mim. Quando você ora, você tem o poder de colocar o seu problema por baixo e a presença de Deus vir por cima. Quando você ora e você leva o problema para quem pode resolver, aquilo que era grande se torna pequeno, aquilo que era difícil se torna fácil, aquilo que se torna em desespero vem calmaria, aquilo que torna dor se vira em alegria, aquilo que era choro se transforma em riso. É Deus dizendo: qual é o tamanho do teu problema? O teu filho é o problema? Coloca ele na cama, coloca ele no joelho, coloca ele na oração. Por quê? Porque eu vou ser maior do que ele, eu vou estar por cima dele, eu vou sobressair. Repita comigo: o menino está deitado. Repita comigo: o menino está deitado. E pondo a boca sobre a sua boca, e os seus olhos sobre os seus olhos, e as suas mãos sobre as suas mãos, estendeu sobre ele, e a carne do menino a quê? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, o outro lá, irmão, foi lá com o cajado, falou: ó, toquei nele, botei a mão nele, e ele não retornou o sentido. Eliseu só deitou em cima dele, pastor, e o corpo do menino. Aleluia, Jesus. Versículo 35, para nós terminar. Depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 Aleluia. e abriu os. Versículo 36. Então chamou Geazi e disse: chame Sunamita. E chamou e veio, ela disse, e ele disse: toma o teu filho. Versículo 37. E entrou ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho e Calma aí. O tema dessa campanha é mãe de joelho, filho de. Ela entrou na casa do homem de Deus com o filho caído. Agora saiu ela e o filho andando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ela entrou na casa do profeta com o homem morto, com o filho morto. Agora saiu ela e o menino vivo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A pergunta que eu tenho para dizer para você: onde você tem colocado o seu filho? É impossível você colocar ele na presença de Deus e não sair com ele andando.
É impossível você colocar ele na presença de Deus e não sair com ele de pé. É Deus dizendo, não espere o luto chegar para você lembrar aonde é o caminho do milagre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé essa noite. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar. Pode? Eu quero que você agora, nesse momento, pense naquele filho que você gostaria que tivesse aqui hoje. Você que é mãe, você que é pai, você que é avô. Comece a orar agora, apresente o nome dele em oração, fala, Senhor, visita fulano, visita fulana. Você consegue orar por alguém essa noite? Senhor, eu quero pedir, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, que o Senhor possa tocar nos corações daquele